bem-vindos a mais um episódio do Pele em Cena, onde a pele fala e a cena muda. E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto muito especial, que eu acho que cabe muito pra gente que é enfermeiro. Nós vamos falar sobre legislação, sobre as associações, sobre o Corém, e para isso a gente está com uma convidada muito especial, Kelly Della Rovere. Falei certo, Kelly? Não. Não tem problema. Então fala, por favor. Assim, nos congressos eu já nem ligo mais, né? Mas assim, a forma correta de se falar é Kelly Della Rovere, né? Pela descendência italiana, essa é a forma correta de se falar, mas aqui no Brasil é Kelly Della Rovere, Kelly Raveri, por aí vai. Então, eu não ligo, né? Mas quem quer saber a forma correta é Kelly Della Rovere, né? Então, aqui é Maria Camoiço, Carolina Nastri. Nós estamos muito contentes porque a Kelly é uma grande amiga. Nós tivemos assim a oportunidade, para mim, o privilégio de nos conhecermos na pós-graduação em dermato, onde foi uma coisa, um marco, né, Kelly, porque tinha meninas maravilhosas, né? A gente tem uma turma muito boa. Fizemos com a Vânia Declerc, então a gente saímos muito bem. E a Kelly já tinha uma trajetória muito bacana, né, de muito trabalho árduo, e foram 12 anos, ela cresceu muito em todos os sentidos, né, principalmente ela se engajou muito no movimento. Nós devemos muito já, apesar da pouca idade, a trajetória que ela fez, né, porque ela leva a enfermagem, ela defende, ela usa o tempo dela, as pernas dela, literalmente, estuda, se dedica para defender a enfermagem. Então, é uma pessoa, assim, extremamente importante para o nosso coração e para a nossa profissão também. Então, querida amiga, obrigada, Maria. Agradeço imensamente o convite, é uma honra estar aqui com vocês, tá? Tenho, assim, orgulho em estar aqui com vocês, né? E fico extremamente honrada, né? Vocês gostariam que eu falasse um pouquinho de mim para começar? Isso, conta a sua história, como tudo começou, como você foi parar na dermatologia, enfim, na pra gente, né? Quando você chegou e quando você chegou no Corém, na Sobent, pra gente falar sobre tudo isso. É uma trajetória um pouquinho longa. Porque quem está nos assistindo, nos acompanhando, todo mundo tem seus sonhos, seus planos. Então, assim, é legal ver uma pessoa hoje de sucesso, extremamente séria, profissional, charmosa, que ela não perde, né, o charme, postura, mas a trajetória, né, porque isso dá um ânimo para todo mundo, porque é importante pra gente, todos nós passamos por dificuldades e ainda passaremos por algumas, mas ver, né, que você superou, que você chegou até aqui e a defesa que você faz, né, da nossa categoria. É verdade, assim, já é uma trajetória aí de 27 anos na enfermagem, né? Para ninguém fazer cálculos aqui, por favor. Começou jovem. Sou jovem, né? Comecei com 5 anos, né? Brincadeira. Aos 17 anos, quando eu estava terminando o ensino médio, né? Eu tinha uma vontade muito grande de fazer arquitetura. Olha. E eu não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade, né? Minha mãe não tinha, e ela falou para mim, Kelly, o que eu posso fazer é te pagar um curso técnico, né? E como ela era técnica de enfermagem, ela falou assim, ó, faz um curso técnico de enfermagem que eu consigo te pagar. E aí, durante esse curso, né, a nossa professora de ética, ela era a coordenadora do hospital que dava aquele curso de técnico, né, e ela me contratou. Primeiro emprego UTI neonatal. Nossa. Logo de cara, né, e aí, assim, aí, algum tempo depois, fui fazer faculdade, né, vocês viram que a arquitetura não rolou muito, né. Ainda bem, né. Aí fui fazer enfermagem, né, quando eu me formei, o meu primeiro emprego como enfermeira, né, eu fui entrar num hospital, né, nisso eu já tinha 6 anos trabalhando em UTI neonatal, né, eu não comecei a faculdade logo de cara, né, tive que toda aquela trajetória da gente juntar dinheiro para poder pagar uma faculdade, né, a gente tá novinho, época de casar, e tudo isso, né, e aí então meu primeiro emprego em hospital foi em terapia intensiva trabalhando com adulto.
né? E sempre nesse cenário de UTI a gente tem essa questão do paciente com feridas, né? Muito. Essa questão da insuficiência tegumentar, hoje em dia, assim, até que está se tornando algo um pouco mais falado, mas até para quem é generalista e muitos profissionais que são especialistas, eles não sabem o que é, por exemplo, uma insuficiência cutânea. A gente no hospital sabe falar de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, insuficiência pulmonar, mas alguém já ouviu falar em insuficiência cutânea? Não. E um paciente em UTI, ele tem insuficiência cutânea e ninguém trata. Exatamente. É quando surgem as lesões. Então, eu tive lesões tanto no público infantil quanto no público adulto, lesões assim assustadoras, né? E assim, para o paciente isso gera uma repercussão muito grande, um sofrimento muito grande, não só para ele, mas para a família, né? Então, minha primeira especialização foi em terapia intensiva, né? Lidando com feridas, eu tratando, né? Acabei sendo referência no hospital na ocasião onde eu trabalhava, né? O antigo Bandeirantes, que hoje ela é forte, né? Então, com isso eu falei, não, preciso fazer uma pós-graduação nisso, né? E aí tinha aí a estomaterapia, a dermatologia, eu queria fazer muito uma delas, né? Mas aí uma vez eu tive um simpósio com a Lina Moneta, né? Aí tinha também a professora Maria Helena, né? A própria Vânia, fui uma aula uma vez da Mônica, né? E elas eram todas dermato, né? E eu falei, eu quero fazer dermato, né? E aí eu fui fazer dermato, então fizemos com a Vânia, isso lá em 2011, né? Temos colegas aí que brilham muito da nossa turma, né? Muitos, né? E desde então, assim, aí sim, eu me tornei referência, né? No local onde eu trabalhava, dentro do setor onde eu trabalhava, né? E então, foi aí surgindo outras oportunidades e assim, as pessoas me perguntavam muito assim, Kelly, eu tô com uma mancha aqui, eu tô com uma feridinha aqui no braço, o que é? E tava muito relacionado com estética. E eu vi que a dermato, ela não completava tudo que eu precisava saber para tratar a pele. E aí eu fui fazer estética, né? E aí eu fiz estética e assim, como eu gosto muito de tratar pele, às vezes se eu vejo alguém na rua, eu quase chego assim, que é isso no teu rosto, no teu braço, deixa eu te ajudar, né? Você sabe que isso daí que você tem, essa manchinha, ela significa, dá uma vontade de... né? Se eu vejo um braço enfaixado, eu fico naquela curiosidade para saber o que tem embaixo, né? Então, se alguém tá tratando, né, pelo menos, né? Então, isso me despertou muito para essa área de estética e eu comecei a atuar em estética e meus colegas, conhecendo meu trabalho na dermato, com feridas, eles queriam fazer tratamentos estéticos comigo, né? Isso foi lá em 2016, só que quando veio aquela liminar que bloqueou a gente de trabalhar em estética. Você chegou a montar a clínica, né? Eu tive clínica, eu tinha um público razoável na minha clínica, né? Tava bem legal, mas aí, enfim, com essa liminar, a gente teve a maior parte dos procedimentos, assim, que a gente... Na verdade, na ocasião, a gente não podia realizar nenhum tipo de procedimento estético. O enfermeiro estava bloqueado de fazer qualquer procedimento estético. Pós, a gente podia, né? Naquela época, por quê? Então foi antes podia, então 2016 bloquearam essa questão. O que aconteceu? A estética, ela se desvinculou, né? Ela começou a ser uma especialidade individual a partir de 2016. Quando veio a resolução de estética, veio o rol de procedimentos que o enfermeiro podia fazer. Enquanto a gente na dermato, a gente fazia uma drenagem, uma limpeza de pele, um máximo ali uma eletroterapia. Nessa nova resolução a gente podia fazer laser de CO2, a gente podia fazer peeling, a gente podia, assim, o céu era o limite, porque não tinha descrição dos procedimentos. Então, com isso, os enfermeiros estavam fazendo todos os procedimentos, toxina botulínica, preenchimento, ATA, CO2 fracionado, e assim, como não tinha limite, as pessoas estavam indo cada vez mais longe. E aí foi quando veio essa liminar, então, que bloqueou tudo. Aí pronto, aí acabou tudo mesmo, né? E a gente ficou 2 anos nesse limbo. Então, só depois disso, aí assim, depois de muita discussão, e aí resolveu, então, fazer o rol dos procedimentos que os enfermeiros poderiam fazer. Então, dentro daquele rol, podia fazer. Alguns outros, né, tem um segundo parágrafo nesse parecer que fala que alguns outros que não vão de encontro ao ato médico também poderiam ser realizados, mas não descreve quais. No entanto, houve várias liminares dos conselhos de medicina, inclusive um da SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, em que ela descreve quais os procedimentos que não pode, que assim, esses procedimentos não pode, o juiz assinou, então esse ainda está em vigor. Então tem o rol daqueles procedimentos. Então o enfermeiro, se ele quer fazer
um peeling, por exemplo, o peeling, ele tá descrito lá, claro que não pode, né? Qualquer tipo de peeling? Qualquer tipo de peeling. Qualquer tipo de peeling. Né? Mas é engraçado, o esteticista pode, o enfermeiro não? Por quê? O esteticista, ele não tem uma legislação. O enfermeiro, ele tem uma legislação. Então, essa é a diferença. A gente tem um conselho para qual a gente responde. O esteticista, ele não tem um conselho para qual ele responde. Gente, mas aí é uma loucura isso, né? Só que aí, ele responde em caráter civil mesmo, né? A gente tem um código de ética no qual a gente respeita. Então, a gente tem um regramento próprio para isso, né? Então, dentro desse regramento, não vou dizer que assim, agora eu te pergunto, qual o documento que fala que o esteticista pode? Exatamente. Agora qual documento que fala que o esteticista não pode? Isso faz parte da nossa Constituição Federal. Aquilo que não é proibido, em teoria, é permitido. É permitido. A não ser que venha alguém e fale assim, isso não pode ser feito por você. Então, ele entra na lei da Constituição Federal. Agora eu vou fazer um parênteses, aqui eu não sei se eu vou... Vamos lá, mas eu vou fazer esse parênteses. Vem alguém e bloqueia isso, né? Traz um ato pra gente proibindo, e aí acaba vindo pra gente, pra nossa legislação, mas aí não faz esse ato pra outro profissional? Então, isso foi feito. Só que assim, foi feito para biomedicina, odontologia, fisioterapia, né? Então, a estética não é uma categoria, mas aí ela tá fazendo o que o enfermeiro que tem anos de experiência de outras, né? Por exemplo, a gente faz procedimentos invasivos, a estética não faz, não aprendeu a fazer procedimentos invasivos. Não teve a experiência de estar lá com uma pessoa dentro, um paciente dentro mas aí eu faço a mesma pergunta para você. Ele não é proibido, mas ele também não é permitido. E a população fica naquele limbo. E aí vai da experiência, porque nós, enfermeiros, a gente tem uma carga da graduação que fala os riscos, como lidar com uma intercorrência. Sim. E isso vai muito... A gente tem esse conhecimento do que isso pode gerar, do que um peeling pode gerar, do que uma microabrasão pode gerar. Né? E às vezes aquele profissional que está fazendo ali, ele não tem essa noção. Então. E é quando ocorrem esses problemas sérios. E aí eles respondem diretamente judicialmente, e aí é isso criminal. que eu tô querendo entender e falar. Se tem quem veja isso, e aí a nossa legislação nos garante por várias questões aí, como é isso, a gente sabe dos riscos, então a gente não vai assumir isso. Mas se estão vendo que tem profissionais que fazem, cadê então alguém que não chegou até eles também? É a categoria deles, né? Que teria que ver. Não, porque se quem veio lá do ato médico que a gente não podia, por que também não foi? É importante a gente saber, eles são profissionais autônomos. Autônomos é um profissional que não tem vamos dizer assim, um conselho que rege por eles, né? Nós que temos uma graduação, que temos um conselho, nós somos profissionais liberais quando a gente trabalha por conta, né? Então é diferente a autonomia de ser um profissional liberal. Né? Então é um problema que a gente enfrenta hoje, né? Se eu falar para você, é permitido? Tem um documento que fala que é permitido o esteticista fazer? Não. Ele simplesmente não tem regramento para isso. Então, o regramento dele vai da Constituição Federal, vai da fiscalização, porque assim, para você fazer um procedimento desses, você tem que ter, muitas vezes assim, é um procedimento invasivo, você tem que ter Anvisa, tem registro na Anvisa para esse profissional fazer, aí começa a vir os empecilhos, porque para você fazer aquele procedimento, você tem que ter um ambiente de saúde. É importante a gente saber que quando a gente trabalha com saúde, certo? Sim. Nós somos profissionais de saúde, correto? Então, a gente trabalha em instituições de saúde. O nosso consultório é uma instituição de saúde, né? E uma instituição de saúde, você tem todo um regramento, seja da vigilância sanitária, seja do nosso próprio conselho. Então, ele vai lá e vê, tá tudo certinho. Então, para fazer procedimentos como peeling, como laser, né? Você tem que ter uma instituição de saúde para você fazer um procedimento invasivo como esse. Entendeu? Entendi. Então, há um limbo aí nessa questão do esteticista também. Na pós-graduação que eu fiz de estética, né? Numa mesma sala tem lá odonto, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros e esteticistas. Todos nós.
Aí quando chega, eu falo assim, olha, agora a gente vai ensinar sobre toxina botulínica. Toxina botulínica, fisioterapeuta não pode, esteticista não pode, então para essa turma vem esse pessoal que pode fazer. Para outra eles vão aprender outras coisas, né? A mesma coisa vai, por exemplo, do peeling. O esteticista, ele não pode fazer tal, né, ou ele pode fazer, isso vai muito também de cada instituição de ensino, né, mas eu acho que assim, nós enquanto conselho de enfermagem, né, a gente tem um regramento para nós, para trabalho com segurança, porque assim, eu hoje que estou no Corém e respondo a maior parte das demandas de estética do estado de São Paulo, a gente vê perguntas assim, bizarras de cirurgias, perguntando se pode fazer cirurgia de determinada forma, pode fazer cirurgia íntima, se pode fazer laser de CO2 íntimo, se pode, nossa, chega umas coisas assim que assim, uma coisa por isso que é importante ter essa limitação, porque quando não se tem essa limitação, a pessoa ela faz de ninguém. O que está muito em alta hoje é para fazer lobuloplastia. Que é quando a pessoa faz alargamento, aquela orelha fica enorme, a pessoa vai lá, corta e com ata ela quer fazer. E a gente não tem habilitação para isso, né? A gente não tem habilitação. As pessoas, mas o jato de plasma pode? Você não pode com ata, pode com jato de plasma? O pessoal que você fala que busca é um enfermeiro mesmo. Sim. Isso. Profissional enfermeiro. Que e muitos são generalistas. Hoje é bom até o enfermeiro saber sobre isso, que qualquer dúvida que ele tem, porque não é todo enfermeiro que sabe, né? Que toda dúvida que ele tem, ele pode mandar essa pergunta para o Corém, que o Corém vai responder, e aí você tá respaldado, né? Posso fazer ou não? Muitas perguntas nem nós sabemos responder. E a gente manda pro COFEM, e às vezes nem o COFEM consegue responder. E aí é o momento que se vai aí é o momento que a gente vai reunir a resposta. E vai falar assim, peraí, né? A gente teve um caso recentemente de terapia neural. Não sei se vocês conhecem. Não, eu não. A pessoa aplica uma agulha ali num determinado ponto uma agulha com... Eu não sei exatamente como é que é o procedimento, mas assim, o intuito é colocar umas doses mínimas de anestésicos em pontos musculares para neutralizar dor miofacial, né? Me desculpe quem trabalha com isso, eu não estiver explicando muito detalhado, mas basicamente você coloca doses muito mínimas de anestesia em determinados pontos e é habilitado hoje. É habilitado ao enfermeiro que faz terapias complementares, fazer terapia neural. Aonde que esse profissional vai fazer? No consultório dele. Tem que ser no consultório. E o que ele usa para fazer isso? Anestésico. Agulha e anestésico. O enfermeiro tem habilitação para fazer anestésico? Somente sobre prescrição médica ou protocolos institucionais. A gente não pode fazer botão, o especialista pode fazer botão anestésico para fazer desbridamento? Ele pode fazer, mas ele não pode prescrever. Olha lá. Você viu a cara de interrogação? Agora eu tô bem interrogando você, mas peraí. Se o médico prescreve, a gente pode fazer. Não pode. Porque a gente protocolos institucionais. Só através de protocolos institucionais um médico prescrevendo. Então, a gente se vê vinculado a essa situação hoje. Que muitas vezes chega pra gente e aí, né? O profissional, ele faz só isso. E ele usa isso para fazer. Está habilitado para ele. Mas ele não pode prescrever anestésico. Então, são dúvidas que, às vezes, a gente tem que sentar e discutir. Gente, agora eu fiquei com essa dúvida, porque na especialização de estomaterapia, na de dermato, ou se a gente vai procurar essa capacitação à parte, a gente tem essa garantia de que a gente pode fazer o botão anestésico, mas em nenhum momento a gente aprendeu que tinha que ser sobre a prescrição. Então, e mesmo porque aí você tá na sua clínica... E aí chegou um paciente para fazer, aquele paciente que não consegue encostar uma gaze que ele grita de dor, aí você é capacitado, sabe fazer, como que você faz? Você não faz? Então, esses protocolos, nessas resoluções, elas foram feitas para que você faça isso numa instituição de saúde, um ambiente hospitalar. Que você tenha suporte, caso tenha alguma complicação. Que você tenha um suporte hospitalar. Por quê? Se você olhar nesse documento, ele fala assim que o enfermeiro ele é habilitado a fazer anestesia de acordo com o protocolo institucional. Então, se a instituição tem um protocolo, mas eu posso fazer anestesia, vamos citar um exemplo, eu posso fazer anestesia para passar uma sonda. Porque eu tenho um protocolo institucional.
Eu vou na casa da minha irmã que ganhou neném, eu quero furar a orelha dela, eu quero passar um anestésico tópico. Não posso usar um anestésico tópico. Que pode ter alergia, pode ter reação. É porque ele é um anestésico. E o anestésico, ele mesmo tá vinculado sendo tópico, É. né? Olha só. Então, você vê que, assim, às vezes algumas coisas contraditórias. Contraditórias. Né? E, assim, às vezes nós mesmo, entre conselhos, a gente senta, discute, nós temos reuniões de Câmara Técnica, onde as reuniões de Câmara Técnica que a gente tem no Corém são todas as quartas-feiras. A gente começa às 9 da manhã e vai até às 6 da tarde. Nossa. 6 não, até às 4 da tarde. Dia inteiro. E é o dia inteiro. E tem assuntos que às vezes a gente fica quase 2 horas discutindo e a gente não chega numa conclusão. E a gente manda pro COFEM e o COFEM fica, às vezes, meses para responder. Então, quando vocês, às vezes, mandam um questionamento e esse questionamento está demorando muito para responder... É porque vocês estão tentando a resposta. É porque a gente está tentando responder da melhor forma possível. Sim. A gente está buscando na legislação uma forma legal. Porque não adianta eu falar para o enfermeiro, né? Teve um que me mandou mandou um questionamento outro dia que veio para mim, né? Ele fala assim que ele fez pós-graduação em estética, mas ele queria saber se está vigorando ainda a liminar da SBD que proíbe a gente de fazer laser, preenchedores não, agora desculpa, me fugiu, mas é laser, carboxiterapia, se eu não me engano, não, carboxiterapia está habilitado, né, CO2 fracionado, né, então tem alguns procedimentos, né, que tá ali descrito, né, e aí ela coloca no final, eu me sinto indignada de não poder fazer os procedimentos, assim, mas o que é importante a gente saber, o Corém, ele fiscaliza, né, e o COFEM, ele, na maior parte das vezes, ele quem dá as diretrizes, ele que legisla, né, muitas vezes, assim, o que gera dúvida, por exemplo, o COFEM lançou uma resolução sobre determinado procedimento e ainda há dúvidas naquele procedimento, sutura, por exemplo, o enfermeiro pode fazer sutura, mas aí o anestésico? Pois é. Então, por isso que eu fiquei nessa interrogação, acho que eu vou pôr até ela desenhada na testa agora, porque pra mim tava muito claro. E aí a gente várias tem coisas. essa dúvida, né? E aí nós fizemos um documento agora recente, né? E acredito que em breve deve estar saindo, que fala que, assim, mediante protocolo. Mesmo porque, se você vai fazer uma sutura, você não vai fazer uma sutura no teu consultório. O paciente não tem um acidente na rua e vai pro teu consultório fazer. Aonde ele vai? Pro hospital. No hospital, num posto de saúde, ele vai chamar o SAMU. Então, esses serviços, eles vão ter um médico de suporte ou vão ter um protocolo que te respalde. Tá. Né? Agora, tem profissionais que vão para o curso de sutura, que a gente faz um curso de sutura lá pelo Corém em São Paulo, né? Que a gente tem essa preocupação de esclarecer o profissional sobre isso, e ele vai lá para aprender a fazer sutura de lobuloplastia. E não é assim, o enfermeiro ele está habilitado a fazer sutura, ele está habilitado a fazer incisão? Não. Então, são essas limitações que às vezes a gente precisa entender, para que a gente possa atuar de forma correta. Precisa mesmo. E tem muita legislação, né, que a gente desconhece, que o profissional enfermeiro desconhece. E às vezes o detalhe, que nem a gente estava discutindo aqui, mas a picolectomia e tal. Então, pode. Enfermeiro especialista? Não. Enfermeiro generalista. Então, às vezes, nos detalhes, a gente vai falar... E a gente só vê esses detalhes quando a gente vai responder esses questionamentos. Porque agora eu fiquei bem confusa nessas situações. Outra questão que eu também, a gente estava conversando isso antes de iniciar o programa, né? É a questão de prescrição de manipulados. Aí quando saiu a resolução, era pros especialistas. Você acabou de me dizer que lá, então, lendo tudo... Lendo o documento, o mesmo documento que você lê. Lendo esse documento, ele não restringe. A pessoa que pergunta, ela pergunta para especialista. Mas, como especialista, o especialista pode falar. A pessoa que dá o parecer, ela fala que ela não vê empecilhos, não apenas no especialista, mas em qualquer enfermeiro de fazer essa prescrição. Então a gente tem muita tem muita legislação que a gente entende que deveria ser também só para o especialista, pelo nosso conhecimento, pelo tempo de estudo, né? Então, assim, clínica, né? Pela clínica que a gente tem, por exemplo, eu acho que quando eu era enfermeira, que eu era referência da pele dentro de uma instituição, eu já tinha muito conhecimento sobre feridas, estomias, né, e tudo mais. Mas eu fui me especializar, porque a gente precisa se especializar dentro daquilo que a gente entende também. E aí eu fui me especializar e eu aprendi muito mais, e eu fui muito mais capacitada.
Aí eu chego na minha instituição, ou de forma como eu trabalho, particular, o que seja, e eu sei tratar esses pacientes. E aí eu tenho uma legislação que protege o enfermeiro todo. Então, o enfermeiro generalista, ele pode fazer determinadas coisas que eu acreditaria, né? Particularmente eu, Carolina, como enfermeira especialista, que só o especialista deveria saber. Por toda a questão do estudo, por toda a questão do saber, né? E que, então, a legislação hoje, tem muita legislação para a parte de feridas, que ela é também para o enfermeiro generalista. Ela né? não restringe. E na verdade são todas, né? Não existe uma específica, todas elas. Assim, a estética hoje ela tem já é bem peculiar dela. O enfermeiro que quer atuar em estética, ele não consegue atuar se ele não tiver especialização. E eu falo especialização em estética, já até para dermato ela já é mais bem restrita, porque quando a gente fez dermato, nós aprendemos a fazer peeling, a gente aprendeu a fazer toxina, a gente aprendeu a fazer CO2 fracionado. Não. Então, como é que eu vou querer abrir minha clínica e fazer CO2 fracionado com curso livre? Então. Qual a qualidade desse curso que eu estou fazendo? Agora, em relação à resolução que você falou, né? Vamos dizer assim, os documentos em gerais para tratamento de feridas, né? A gente hoje vê que o enfermeiro que tem especialidade em estomaterapia e em dermatologia, a gente vê que nós não temos aquele campo onde a atuação ela é privativa nossa. A gente teve uma consulta pública agora, se não me engano, foi em abril, onde questionava assim, o que você mudaria nesse documento. Então a gente fez uma reunião entre Sobeste, Sobend, Sobenfie, e a gente entrou em comum acordo que, assim, é um consenso que, assim, ali tem o que é privativo do enfermeiro, do técnico e do auxiliar. E do especialista? O especialista, ele faz diferença numa instituição de saúde? Muita. Se não fizesse diferença, você acha que a maioria dos hospitais não estaria contratando estomaterapeuta e dermatologista hoje? É porque faz diferença. Sim. É queda na quantidade de lesões, né? Cuidado com o atendimento, né? Recuperação da lesão. Quando tem uma lesão por pressão mais grave, de muita coisa que o generalista não vai saber. Melhora indicadores de qualidade, sim, né? Só que a gente precisa desse olhar também do próprio conselho, para que veja, fala assim, opa, peraí, um desbridamento, deixa eu perguntar para vocês aqui, nós todas somos especialistas. Quando vocês terminaram a faculdade, se colocassem vocês para fazer um desbridamento, e aí? Eu não fazia. Não fazia. Uma terapia de pressão negativa? Não fazia. Não tinha na minha época. Maria não revela. Não revela. Mas tudo bem, eu fui uma das primeiras que trouxe a pressão negativa. Então, é assim, não é desmerecendo de forma nenhuma, mas assim, não é. Eu dei muita cabeçada na minha vida para chegar nos cuidados que eu dei hoje. Sim. Eu vi muita ferida que, assim, eu falei assim, poxa vida, usava-se papaína algum tempo atrás, eu tive uma aula excepcional com a Lina, e aí que eu fui entender, gente, o quanto a papaína, ela é benéfica, mas ela pode ser muito maléfica. E as pessoas usam a papaína assim, minha vizinha usou, tô usando. Recentemente eu tive um paciente que eu fui ver aqui na região aqui na região aqui da Zona Sul, né, e a filha falou, a empregada falou que a paciente estava com uma lesão, e aí uma vizinha falou que era bom usar papaína, e ela mandou a empregada literalmente, que cuidava da casa, fazia... Que não tinha um curativo. Nenhuma expertise no assunto. E ela falou que ela não tinha coragem de ver a lesão, porque ela tinha dó da mãe. E aí, chegou no momento em que o quarto começou a cheirar muito mal. Nossa. E aí, ela pediu para que... a empregada falou assim, eu não tenho mais como fazer esse curativo. Não dá mais para mim. Né, assim, E assim, era uma senhorinha muito idosa, né? E aí, então, que ela resolveu procurar um especialista para tratar em casa. Ela disse que não queria levar para o hospital, né? E quando eu cheguei e eu vi a condição da paciente, eu falei, chama o SAMU. Nossa. A paciente estava agonizando, não sei quanto tempo, provavelmente há pouco tempo, porque a pessoa agonizando, mas assim, pra você ter uma ideia, o SAMU, ele queria saber o nível de urgência ali, né, aí ele falava assim para mim, quantas respirações tá? Eu vou contar 1 minuto, dava 5 respirações por minuto, o SAMU chegou em 10 minutos lá, e levou ela para o hospital. A região sacral dela, teve um pedaço de tecido, que a hora que eu abri, o tecido simplesmente caiu. Que dó. E minha mão cabia até o nível do punho. Ela tinha uma lesão, ela tinha 8 lesões.
Nossa. E tudo na papaina? Tudo com papaina. E aí eu falo para vocês, assim, e isso eu vejo, às vezes, até com um especialista que está se formando agora, especialista em estômago, em dermato. Não tô falando da papaina, mas de vários produtos usados, né? Então as pessoas têm muito esse negócio de hospital, assim, vamos fazer um livro aqui, onde o generalista sabe, assim, se tem exudato, tu usa tal coisa, se tem necrose, usa tal coisa. Gente, não é receita de bolo, não é se fosse receita de bolo, a gente não teria lesões nos hospitais. A gente não teria lesões, não precisava das especialidades, todo mundo faria. Então, e aí, baseado nisso, essas três sociedades, né, levaram um documento para o COFEN, dizendo que assim como tem o que é privativo do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, deve ter também o que é privativo do especialista. Com certeza. Do especialista em dermato, do especialista em estômago. Para que, assim, um desbridamento, a gente saiba, até algum tempo atrás, eu olhando um tecido subcutâneo e esfacelo, nem sempre é fácil diferenciar. Não. E quantas vezes eu vejo o profissional ali tirando tecido subcutâneo, achando que é esfacelo. Exatamente. Então, são coisas assim, vamos conhecer, vamos estudar. A mesma coisa inteligência artificial, foi o motivo lá, o tema da última aula, né? Eu vou colocar minha ferida ali. Gente, não é aquilo, assim, não vou dizer que não seja, mas assim, a gente não se deve confiar 100% naquele programa, naquele aplicativo. E você falando da papaina, não é a papaina em si, né? Mas a gente que atende paciente domiciliar, essas receitas que as pessoas têm, toda casa que nós vamos, eles falam, minha tia usou, meu vizinho usou, todo mundo tem isso. Eu quero tomar um antibiótico porque meu vizinho tomou e funcionou. E aí, nesse caso específico desse caso horroroso que você está contando dessa pacientezinha, que a gente também já pegou casos assim, é muito cômodo. E o que o familiar ou as pessoas de fora pensam? É o produto em si. Esse produto não funciona. Né? Então, porque aí perde credibilidade. E isso acontece muito com laser. Então. Com laser. Por quê? Tem colegas nossos que falam que hoje até salão de cabeleireiro tem laser. Gente, eu fico chocada com isso. Eu acho que deveria ter uma resolução que só profissionais da saúde poderiam utilizar. Eu acho que isso teria que ser restrito ao especialista. Por quê? Quanto que a gente tem que conhecer de biofotônica para saber? A janela terapêutica ela é muito pequena. Mas não é o mesmo laser, né? Que o da nossa é de baixa potência. De baixa potência. Tem muito cabeleireiro usando de baixa potência para crescimento capilar. Eu vi a podiatria usando. Mas aí, vamos dizer, dependendo do joule, do tipo de luz, o que ele vai estar atingindo? Não é só e aí você chega nesse profissional que está atuando lá, cabeleireiro, qual que você usa, vermelho ou infravermelho? Ele não sabe. É aquele que tem luzinha. Não. Então, assim, não sabe o básico, então a gente precisa... Aí entra naquela questão do esteticista, a mesma coisa. Sim. Né? A gente não tem um regramento para isso. Simplesmente a gente tem que restringir. Laser é para uso médico, para uso de profissionais habilitados, né? Especialistas, porque... E assim, o laser hoje... A gente está tentando também entender um pouquinho legislar de uma forma melhor para o uso do laser, porque as pessoas usam laser para tudo. E às vezes a gente vê, muitas vezes, o laser sendo usado como uma forma bioinibitória e a pessoa não está sabendo. Ou em cima de uma célula cancerígena, numa doença autoimune, que a pessoa não sabe identificar que aquela lesão é uma doença autoimune e está usando laser ali, né? Então, eu tive um paciente que tinha uma suspeita de ferida oncológica, que outro profissional... Que não é especialista. Que não era enfermeiro, não é especialista, né? Tava fazendo as terapias com ele, tava fazendo laser lá naquela ferida. Ele tava fazendo exercícios lá, fisioterápicos, não sei. E aí, eu tenho um laser aqui, pum, vamos fazer. E aí ele falou assim, já tô usando laser faz 2 anos e eu tô vendo que a ferida tá crescendo. Então, assim, tem que ter esse olhar diferenciado. Sim. Né? Então, isso é importante. Então, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, entender e esperar que essas coisas melhorem, até para nós especialistas, porque é um questionamento que eu sempre tive em questão do laser, né? Não deveria ser, assim, uso indiscriminado, todo mundo poder ter, porque hoje, por exemplo, tem algumas situações que só o profissional médico pode adquirir tal produto, ele pode adquirir tal equipamento, outro profissional não pode. Pois é. Então, deveriam ter situações que fosse assim. A gente tem que dar o coragem quando a gente compra, tem sempre. Né? Na empresa que eu comprei,
Nem tinha sempre. que ser enfermeiro. Infelizmente, sempre tem um mercado paralelo também. É. Tem essa questão, né? Então, isso acaba sendo um problema sério pra gente, né? Mas assim, em relação como a gente quer abranger nesse programa até um público geral, então é importante que as pessoas saibam que existe legislação, né? Que existem os especialistas, que existe Inclusive, formação. quando teve a liminar que suspendeu o enfermeiro com especialidade estética, o laser também foi bloqueado. Eu lembro que Independente do qual laser. Até a gente poder explicar o que é laser de baixa intensidade, porque as pessoas falam assim, você faz laser, então você faz para depilação. Eu falei, gente, peraí. Vamos primeiro entender. E isso, para quem não é especialista, até fica difícil de entender. Por quê? O laser, ele existe duas modalidades. O laser não ablativo e o laser ablativo. Sim. O laser não ablativo, ele é fotobiomodulador. Através da luz, que é a foto, ele bioestimula essa célula. Divisão mitocondrial, né? E a célula respira melhor, então tem aquela divisão celular. E aí a célula se prolifera com uma rapidez maior. Então, ele é biomodulador. Cicatrizante. O laser ablasivo, ele tem outra função, de destruição para que venha uma célula melhor. Então, assim, o laser ablativo nós somos impedidos de fazer. O laser fotobiomodulador, a gente tem a permissão para tratamento de feridas, porque nós temos uma resolução que fala que o enfermeiro é habilitado a laser para tratamento de feridas. No entanto, a gente tem um documento que tem uma liminar que proíbe o enfermeiro de fazer laser para tratamentos estéticos. Ele especifica qual tipo de laser? Não. Ele especifica que é para tratamentos estéticos. Então, se eu quero usar o laser para estética, o laser de baixa intensidade, né, que é o laser que a gente usa, o não ablativo ou ablativo, se for para um tratamento estético, a gente tem uma restrição para isso. E aí você precisa ser especialista em estética para isso. E não para poder... Não, nem especialista. Não pode. Simplesmente não pode. O laser não pode ser feito por nenhum profissional. É o laser ablativo. Não, tô falando de baixa potência. Não necessariamente. Não tem um documento que fala que ele é restrito. Que especifica qual. A gente não tem um documento. E é isso que a gente está tentando modificar nessa resolução que teve consulta pública. O enfermeiro esteta poder fazer. Não, a questão, o que a gente tá falando da resolução 358, se eu não me engano é a 358, que é de tratamento de feridas, que assim como tem o enfermeiro generalista, o técnico auxiliar, o enfermeiro especialista, ele seria responsável de fazer esse laser, um laser mais abrasivo, né? Agora, de estética, a gente simplesmente não pode. A gente tem várias terapias, vários tratamentos que o enfermeiro com especialidade em estética pode fazer. Sim. Né? Então, eu não vejo assim, particularmente, eu sou muito fã de CO2 fracionado. Na época que a gente teve a liberação, né, eu cheguei a atuar com CO2 fracionado, mas também é algo que você tem que ter um cuidado, uma expertise, porque assim, você tem um pós-operatório muito complicado, né? Você depela a pele do paciente, né? Então você tem que ter um cuidado, você tem um processo inflamatório pós-operatório que, sinceramente, a minha carga de especialista em terapia intensiva me ajudou muito na recuperação desses pacientes. Então, um colega que não tem essa bagagem, né, eu falaria, é um risco muito grande. Eu acho que hoje a gente não tem essa habilitação para trabalhar com CO2 fracionado. Por isso que tudo tem que ser muito bem pensado e para quem que você vai colocar. Sim. Então eu acho que a gente precisa, infelizmente, a gente precisa ter restrições. A partir do momento que a gente faz aquilo com expertise, a gente faz aquilo com consciência muito bem feito, a gente vai alcançando algo mais, mas não querer atingir o céu assim, saiu a legislação, eu quero fazer cirurgia, eu quero fazer tudo, e não é. Não, infelizmente, mesmo porque hoje, a cabeça do profissional que está se formando hoje em enfermagem, ele não tem mais aquele pensamento, assim, eu quero trabalhar no hospital. Não, todo mundo quer empoderar, quero ter meu consultório, eu quero ser uma pessoa, trabalhar liberal, eu quero ter meu consultório, trabalhar com estética, trabalhar com isso, trabalhar com aquilo. Então, assim, isso brilha os olhos de qualquer um. Mas a responsabilidade que te traz, eu que tive consultório,
Gente, não é fácil, né? E assim, os procedimentos que eu fazia estética, né, são procedimentos agressivos, porque as pessoas, elas não vão tanto para fazer uma limpeza de pele. Elas vão lá para fazer uma toxina, elas vão lá para fazer um preenchedor, pele, né? Não querem limpar, querem mudar a pele, né? E assim, realmente são tratamentos excepcionais. No entanto, você tem os riscos. Eu já tive colegas médicos que com infiltração de preenchedor que necrosou. Sim. A gente né? tem problemas e assim também como com isso pode acontecer fazendo. em toda a profissão. Não é só... E aí, alguns têm risco maior, outros têm risco menor. Mas assim, quando a Kelly fala, né, que hoje o pessoal da nova guarda, o pessoal recente, eles saem querendo para consultório, para mercado, esse mercado que a gente veio do mercado da área comercial, do mundo corporativo, que é fascinante. Mas assim, nós, a Carol também, a gente chegou até aqui hoje porque a gente tem muito chão, né? UTI, né? Eu venho do segmento também, eu trabalhei com transplante. Então, assim, a gente tem, né? Você trabalhou com oncologia. Então, assim, UTI. E eu pergunto para vocês, essa bagagem de transplante, de oncologia, não te ajuda hoje? Sim. Muito. No tratamento da dermatologia? Eu penso assim, que se fosse hoje, eu me formasse e falasse assim, vou fazer estomaterapia, eu não teria o olhar que eu tenho hoje. Sim. Então, eu acho que eu precisei estar na assistência, eu precisei passar por UTI. A assistência, ela é fundamental. Eu ter mão para me garantir hoje a expertise que eu tenho no que eu faço. O que permite que a gente possa estar aqui hoje, né? Você, nós, nosso papel, é a musculatura que a gente adquiriu, né, dessa caminhada, porque não tem como pular etapa. Não dá pra gente sair da faculdade. E assim, a gente já deu muita cabeçada também, a gente não nasceu sabendo. Gente, quantas vezes eu usei, assim, tava prescrito, tinha um enfermeiro que era mais experiente que eu, prescrevia papaína e a gente ia usando papaína, e aí no decorrer dos anos, do tempo, eu fui vendo, falei, gente, mas isso aqui tá cavando mais, né? E a culpa não é do produto em si. E o produto era excelente, mas você tem que saber usar. Hoje eu uso papaína, ele tem efeitos maravilhosos, mas eu uso somente eu ou uma pessoa que eu confie muito, né? E um acompanhamento muito crítico, né? Essa aula que eu tive, assim, a papaína, ela é algo, assim, excepcional, que tem resultados fantásticos. Sim, tanto para desbridamento, tanto para granulação, né? Limpeza de ferida, né? A Lina foi muito feliz em desenvolver esse trabalho, que hoje ela é uma referência mundial, né? É um orgulho pra gente. Nós convidamos já para que ela venha ela vai falar de papaína. Mas a gente precisa saber que tem que saber usar. Então, isso na mão de uma pessoa que não conhece a papaína, infelizmente, é uma faca muito bem afiada. Eu acho que é interessante essa fala da Kelly, porque assim, a gente pode ser o que a gente quiser, né? A gente está aqui para levar o nosso conhecimento, a nossa vivência, que é em pele, mas a gente tem uma caminhada, né? A gente tem uma jornada. Para a gente estar sentadinha aqui hoje, ali, né? É uma trajetória. Então, não existe receita de bolo, não existe esse produto que serve para tudo. Porque as pessoas hoje, e uma ideia também minha e da Carol, é que quando as pessoas precisarem de qualquer coisa relacionada à pele, busque a gente, que através da gente vamos levar a pessoas como vocês. Profissionais que são capazes, experts no assunto. Porque as pessoas buscam hoje no Google e dá sempre informações generalistas. Principalmente familiar, principalmente o vizinho, o cuidador, né? E a gente não tem aquele ditado que fala que assim, quanto mais a gente sabe, mais a gente tem a noção de que pouco sabe. Exatamente. Né? A gente está sempre em busca de conhecimento. Uma coisa que você falou agora, dessa procura pelo profissional certo, hoje a internet, ela traz tudo que a gente quiser, né? A gente joga na internet, a gente encontra. E o Instagram hoje é uma coisa de todo mundo quer aparecer, né? Então, o que a gente vê de profissional nessa área de feridas, fazendo propagandinha de contrate meu serviço, né, e aparece, e tem um marketing gigantesco por trás, e muitas vezes acabou de se formar, e não tem essa experiência, a musculatura, como a Maria fala. Então, eu acho que isso é a importância do que você está falando, né, Maria? Procura o profissional correto, saiba onde procurar, com quem falar para você. Sociedade, pede referência pelas sociedades. Exatamente. O melhor local é através da sociedade. Para estomaterapia, a gente tem a Sobest. Dentro da Sobest,
a gente consegue encontrar alguns Sim. profissionais. Nem todos estão inscritos lá, e eles são ótimos, mas eles não estão inscritos. Mas a gente consegue encontrar. A mesma coisa da Sobend. A Sobend, fala um pouco da Sobend. Eu vou falar da Sobend, né, da qual eu sou associada hoje, né, que eu sou especialista, porque assim, não basta você ser pós-graduado. Então, você tem que ser pós-graduado, mas peraí, deixa eu pegar a mão. Né? Vamos pegar a mão e fazer a prova de especialista. O médico, quando ele se forma, seja em cardiologia, dermatologia, oftalmologia, ele faz uma prova de título. Nós, especialistas, também fazemos essa prova de título. Então, quando você entra no site da sociedade, você vai ter lá o rol da Sobend, você vai ter o rol dos especialistas, de quem é especialista, né? Você vai ter, através da Sobest, hoje tem a T-Sobest, né? Que são os especialistas. Então, através de lá, você vai ter profissionais que têm ali uma recomendação das sociedades. E outra coisa também, o que é importante? Esse especialista. Se eu chego num paciente e falo assim, eu sou especialista, tá. Como é que ele sabe que eu sou especialista? Exatamente. Então, hoje é fundamental que nós tenhamos a nossa especialização registrada no nosso conselho. Para que aquele profissional, se ele procurar lá, ele saiba, né? Que a Carol, ela tem lá a especialidade, a Maria tem a especialidade dela. Quais são as especialidades dela? Né? Então isso é importante. O número do conselho, né? O número do conselho, através do nome ou do CPF, a pessoa consegue puxar lá. Então isso é importante, né? Outra coisa falando de sociedade também, só para a gente chegar ao final, até as próprias escolas, né? As próprias universidades ou os cursos que são oferecidos para a gente de especialização como estomaterapia, dermatologia, eles têm que estar registrados dentro da sociedade, né? O da estomaterapia, ele tem que ter registro da Sobest, da WCT, para que a gente esteja numa escola credenciada de qualidade. Como é que funciona? Então, né? isso é importante também que as pessoas saibam. Na verdade, a gente não fala exatamente registro, a gente fala acreditação. Acreditação, perdão. Então, assim, qualquer escola pode dar curso, qualquer faculdade registrada no MEC pode dar curso. Então, por exemplo, eu tenho lá um curso de estomaterapia numa universidade XYZ. Ela está registrada no MEC, então ela pode dar. Então, a pessoa ela vai sair com o certificado dela. Só que uma coisa é ela sair com uma pós-graduação, outra coisa é ela ter um curso que é certificado pela sociedade. É diferente. Então, ela tem uma acreditação. Então é importante, eu quero fazer, isso chega muito pra gente lá no Corém, eu quero fazer uma especialização em determinada área e eu gostaria de uma recomendação do Corém para isso. O Corém, ele não tem essa autonomia para dizer, a gente não pode falar que uma faculdade é melhor que a outra, né? Então isso é mais direcionado para sociedades, porque as sociedades, elas estão trabalhando só para aquilo. Então hoje a Sobend, ela tem as escolas acreditadas, assim como a Sobest tem. E assim, o critério de acreditação, ele é muito rigoroso. Muito. Né? O da Sobest é muito rigoroso. O da Sobend a gente está também trabalhando algumas coisas também, mas também é rigoroso. Então é importante o profissional que ele quer fazer essa especialização, que ele procure essas escolas, nessas faculdades credenciadas. E outra coisa que é importante a gente falar também, que isso está acontecendo recentemente. A gente está tendo com essa questão você sabe que agora a enfermagem não pode mais ser EAD. Ainda bem, né? Graças a Deus. As especialidades, elas também têm essa questão do EAD. Então tem muito curso de dermato, de estômago, de podiatria, seja outras mais, que elas são feitas EAD. Então a gente está tendo atualmente oficinas pelo COFEM, onde as sociedades, os conselhos, todo mundo está se reunindo para que a gente possa regulamentar melhor isso. Para vocês terem uma ideia, só dessa área de enfermagem a gente tem quase 3.000 registros de especialidades diferentes. Nossa, é muito. Agora, quantas especialidades a gente tem na nossa resolução? Umas 30, não sei. Não tem tudo isso, né? Não sei se chega a tudo isso. Então, é assim, enfermeiro, estomaterapeuta especialista em onco, enfermeiro dermatologista especialista em nefro, enfermeiro nefro especialista em onco. E assim, faz essa salada. Então, a gente quer mudar isso. Então, vamos supor, eu fiz um curso de estomaterapia, enfermeiro estomaterapeuta.
né? Outra especialização, né? É assim, é estomaterapeuta e pronto, não tem estomaterapeuta com ênfase em podiatria, né? A mesma coisa, enfermeiro dermatólogo, enfermeiro dermatologista, enfermeiro dermato, não sei o quê. Então, assim, a gente precisa estabelecer uma nomenclatura que ela seja única. Né? Então, é algo que a gente hoje, uma das questões que a gente está discutindo nas oficinas. Legal. Através da sociedade. Que legal. Então, assim, resumindo um pouquinho, a gente tem o COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, a qual você também representa, a SOBEND, que é a Sociedade Brasileira em Dermato, né, que é a nossa dermatológica, a nossa categoria, a SOBEST. A SOBEST, que é a Sociedade Brasileira de Estomaterapia. Isso, então só para que as pessoas tenham uma noção. Então a gente, assim, a Kelly hoje está trazendo as duas categorias que você representa, que você atua. Atualmente eu estou na diretoria científica da SOBEND, né, sou a diretora científica da SOBEND, né, agradeço o Jonas, que é atual presidente, né, ele fez esse convite, né, e a gente está tentando trazer aí bastante novidade aí nesse aspecto, né, e a gente está tentando mudar também, trazer mais reuniões científicas, né? A gente está tentando agregar agora os hospitais nessas reuniões científicas. Nossa, então, por exemplo, você trabalha no Hospital do Câncer, você trabalha no HC, então a gente está buscando hoje os hospitais para falar assim, olha, vamos fazer uma reunião científica no HC, vamos fazer uma reunião científica no Hospital das Clínicas, ou sei lá, no Samaritano, enfim. Nossa, que legal. E assim, cada vez, e qual que é o problema que a gente tem mais no Samaritano? Sei lá, lesão oncológica, um exemplo. Lá na CD a gente tem mais lesão ortopédica, tal. Então, assim, vamos tentar, quem que é especialista nisso, vamos tentar discutir, e eu acho que isso a gente traz todo o Estado, né? E isso mostra a atuação do COREN, que muitos criticam, né? O COREN não faz nada por mim. Aí, assim, isso é pela sociedade. Tá, isso é pela sociedade, pela SOBEND. Pelo COREN, a gente tem também um outro olhar que a gente está assim, eu hoje sou uma colaboradora do COREN, eu presto serviços para o COREN, né? E eu vejo a movimentação dos conselheiros, do próprio presidente, o Sérgio, né? O Sérgio, ele praticamente não dorme, né? Ele, assim, é viajando o dia inteiro, a noite inteira, né? E, assim, que nem a gente estava discutindo outro dia a questão dos... antigamente, a gente ficava 2 horas, 3 horas lá na Dona Veridiana para tirar um registro provisório, né? Hoje está no poupa-tempo. Hoje, então, a gente tem os poupa-tempos, né? Então, quando essa gestão assumiu, a gente tinha coisa de 17 unidades, né, no estado inteiro. Hoje a gente já está com 72. Se eu não me engano, acho que é esse o valor. E a intenção é que a gente amplie isso cada vez mais. Eu não sei se vai chegar em 72, se chegou em 72, enfim. Sei que a gente está ampliando isso para que o profissional ele possa tirar a carteira dele. E assim, às vezes, vamos supor, eu acabei de me formar. Se eu tirar meu registro agora, eu vou ter que pagar por ele, eu não tenho dinheiro. Então, às vezes, ele faz uma entrevista e fala assim, você passa, mas na segunda-feira você tem que estar com o teu COREN aqui. Ele entra com o pedido, naquele mesmo, em 24 horas, ele já está com o COREN dele. Ai, que tudo. Né? Então, entre outras campanhas, a gente tem hoje Capacita Mais, que ele é específico para capacitar técnicos de enfermagem, auxiliares, de profissionais de nível técnico. Então, a gente faz... uma especialização para eles, né? Na verdade, é um aprimoramento, né? Então, a gente tem hoje em cuidados com psiquiatria, a gente tem hoje medicação, cuidado com idosos, eu estou no de integridade cutânea, e isso a gente roda o estado inteiro. Nossa, isso é muito importante. O de estrutura, a gente está rodando o estado inteiro, é o que eu falei, hoje a inscrição... Você roda fisicamente, você está falando? Fisicamente. Tá conseguindo? Eu fiz até uma pergunta para você, que eu falei assim, 1 minuto para a inscrição acabar, né? Você perguntou, 1 minuto, né? Eu falei, não. 20 segundos. Imagina. 20 segundos, de tão procurado que é. Que bom, que né? legal. Olha, amiga, eu acho que foi maravilhoso. Eu só vou te fazer a última pergunta, porque a gente precisa encerrar. O livro, né? Fala um pouco do livro. Então, olha, a gente fez agora... Em março, a gente lançou o Guia de Feridas do COREN São Paulo, volume 1, onde tem muita informação importante, esclarece muitas dúvidas, né? Eu escrevi alguns capítulos, né? Então fala desde a legislação até as últimas diretrizes, os últimos guidelines que fala sobre o que está mais atual em conceito de lesão por pressão, em conceito de lesão por fricção, né? Dermatite associada à incontinência. Então a gente trouxe toda essa atualização, né? É um e-book e tá tendo a quantidade de pessoas que baixam é muito grande. Ai, que legal. A gente vai deixar, você passa pra gente que a gente vai deixar o link
Joia. na descrição para o pessoal poder, tá? Para vocês poderem procurar, saber, para ficar mais Isso. fácil para vocês. E vamos ler, gente. E agora, até o final do ano, a gente vai lançar o volume 2. Que é as minhas madrugadas estão sendo em cima desse volume 2, mas tá ficando muito bom. Tá ficando muito bom. A gente vai falar um pouquinho de plasma fresco, plasma Nossa, eu tô rico em super ansiosa plaquetas. para ver. A gente vai estar falando sobre, nossa, muita coisa a gente está trazendo legal, fotodocumentação, né? legal. Muito Tecnologias envolvidas no tratamento de feridas, então tá bem legal. Nossa, viu? maravilhoso. Kelly, muito obrigada pela sua presença e por esclarecer até as minhas dúvidas como especialista. Nós estamos aprendendo muito aqui. Nossa, que eu A gente imagino. sempre aprende, não é só vocês não, a gente Nunca. também sempre A gente tá está sempre aprendendo. É. E assim, fantástica essa entrevista. Eu acho que vai ajudar muito profissional. Com certeza. Vai ajudar muito paciente, quem estiver procurando sobre entender, né, o que a gente faz e aonde procurar. Então, a gente vai deixar também todas essas dicas para vocês dentro do nosso Instagram. E para encerrar, eu queria que você falasse algumas coisas. Primeiro, deixasse aqui para os profissionais que estão começando, para os que já estão aí na atividade, alguma coisa que você queira falar para nós profissionais, de incentivo ou mesmo de, olha, toma cuidado, alguma coisa nesse sentido. E se você quiser deixar, não sei se você tem algum tipo de bordão, de expressão que você gosta de usar, uma frase de efeito que você deixe para todo mundo. E é isso, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez, tá? Foi muito gostoso esse nosso bate-papo, né? Espero ter esclarecido as dúvidas aí, né? Muitas dúvidas, e assim, dúvidas vão surgir sempre, né? A mensagem que eu deixo, assim, são duas coisas que eu acho muito importante os profissionais que atuam na enfermagem ou mesmo que atuam em qualquer profissão. Primeiro, a gente é aquilo que a gente faz repetidamente. Então, quando a gente vai fazendo, a gente vai se aperfeiçoando naquilo que faz. Então, eu sou o que sou hoje pelo que eu fiz repetidamente, muitas vezes na minha vida, né? E assim, a cada vez mais eu tô tentando aprimorar. E eu acho que isso que leva a gente à excelência. E outra coisa, assim, nós que trabalhamos na área da saúde, né? É a gente jamais desprezar a dor do paciente, o sofrimento dele, né? Então, eu sempre falo para os profissionais que estão se formando agora, cuide daquela pessoa como se fosse teu pai, teu irmão, teu filho, né? E eu falo isso para os pacientes e eu falo isso para os familiares também. Perfeito. Então, a gente tem que ter esse olhar, esse carinho. Claro que a gente tem que ter vamos dizer assim, a gente se concentrar naquilo sem se deixar bater pela situação, que muitas vezes a situação ela é muito crítica, que nem eu falei para vocês em algumas situações, mas não deixar de dar um cuidado de excelência. E quando a gente pensa que ali poderia ser teu pai, teu irmão, teu filho, ou você mesmo, ou mesmo eu, né? A gente cuida de uma forma diferente, a gente faz melhor. Obrigada, meninas. E se as pessoas quiserem te procurar, quiserem atendimento com você? Através do meu Insta, tá? Vocês podem me procurar, tá? Eu não sou pessoas de ficar postando em Insta, eu falo, meus pacientes falam que, assim, eu tenho uma rede de profissionais que me indicam que é muito grande, e eu falo que o meu cartão de visita não é Insta, não é propagandas em redes sociais, a minha propaganda é o meu trabalho, né? E hoje o meu trabalho, graças a Deus, ele é reconhecido aí em todo o país, e eu sou muito contente com tudo isso que eu atingi. Que bom. Muito obrigada pelo seu tempo, minha amiga, Obrigada. por estar aqui conosco. Obrigada a vocês, viu? Gente, e não esqueçam daquela coisa que a gente fala no final. Curte, comenta, toca o sininho, aperta o sininho para vocês receberem outros vídeos como esse. E siga a gente no Pele em Cena, sigam a Kelly, mesmo que ela não use como cartão, a gente vai deixar todas essas informações. Tanto que ela trabalha, não tinha como ela alimentar o Instagram, né? Não fiquem chateados comigo, viu? Às vezes eu não respondo porque eu não vejo mesmo. Mas ela atende celular o tempo todo, viu? Ela responde ao WhatsApp o tempo inteiro, sou prova disso. Dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Já teve dia de sair de madrugada para atender paciente. Ela não responde. E não deixa de responder os amigos também, mesmo que não seja assunto profissional. Ela sempre tá maravilhosa, sempre maravilhosa. Então tá ótimo. Tá bom, Obrigada. gente. Até a próxima. Obrigada.